Ele é um dos cientistas brasileiros mais respeitados do país. Pesquisador e professor de física teórica de uma renomada universidade americana, Marcelo Gleiser, o convidado do Canal Livre desta noite, também é conhecido por tornar mais acessíveis ao público leigo complicados conceitos científicos. Gleiser é autor de 7 livros, entre eles A Dança do Universo, que mistura religião e ciência para falar da origem do universo, e O Fim da Terra e do Céu, que investiga o imaginário humano em torno do fim da espécie. Ambos foram vencedores do Prêmio Jabuti de Melhor Livro de Ciência. De passagem pelo Brasil, Marcelo Gleiser vem ao programa falar, entre outras coisas, da recente descoberta do chamado bóson de Higgs, anunciada pelo Centro Europeu de Pesquisas Nucleares no início do mês. Também conhecido como a partícula de Deus, o bóson de Higgs teria dado origem à massa de todas as demais partículas. E sua comprovação é fundamental para a chamada teoria padrão da física. A descoberta, que ainda precisa ser constatada, é fruto de décadas de pesquisas realizadas no Grande Colisor de Hadrons, acelerador de partículas construído ao longo de 27 quilômetros debaixo da Terra, na fronteira entre a França e a Suíça. Se comprovada, será a mais extraordinária descoberta da física de partículas das últimas décadas e um importante passo da ciência na busca pela compreensão da origem do universo. E para entrevistar o físico Marcelo Gleiser, estão comigo aqui na bancada do Canal Livre os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. Professor, boa noite, bem-vindo. Eu pergunto para o senhor, diante dessa descoberta, dessa partícula, ainda existe Deus, há necessidade de Deus para o funcionamento do universo, ou não? Puxa, já começa pesado, né? Eu diria o seguinte, que essa discussão do papel de Deus no universo é muito antiga, né, obviamente, né? Ela veio antes da ciência, né? Então, quando ninguém entendia exatamente como funcionava a natureza, era óbvio que era fácil invocar alguma entidade sobrenatural para explicar como o mundo funciona. Então, não era só o Deus que criou o universo, mas era o Deus do vulcão, o Deus da chuva, o Deus do vento, etc. Então, existia uma divinização da natureza, vamos dizer assim, né? Com o passar do tempo, houve uma racionalização da natureza, ou seja, o homem começou a entender a natureza de outra forma, não só através de ações sobrenaturais, mas tentando usar um pouco da razão para entender as causas das coisas que a gente vê em volta da gente, né? E isso deu certo. E o produto disso, hoje, a gente chama de ciência. Então, há mais ou menos 400 anos atrás, se descobriu um método para se estudar o mundo, que é um método profundamente democrático, em que, se você tem alguma explicação de como funciona alguma coisa, por exemplo, para os gregos, o Sol girava em torno da Terra, e isso acontecia porque existia um deus chamado Deus Hélio, que tinha uma carruagem que levava todos os dias o Sol através dos céus. Então isso é uma explicação perfeitamente razoável para um fenômeno que todo mundo está vendo, que é o Sol girando em torno do céu. Hoje em dia, essa explicação já não funciona mais, né? Existem outras explicações. A gente já sabe, por exemplo, que não é o Sol que vai em torno da Terra, mas é a Terra que vai em torno do Sol. E que essa volta diurna do Sol em torno da Terra, porque a Terra está girando em torno de si mesma. Mas essas explicações são muito contra-intuitivas, elas não são óbvias, né? Então demorou-se para se entender isso. Mas o que acontece? Sempre que a ciência faz um avanço, Deus se torna menos necessário como explicação do mundo, né? Isso se chama o Deus das lacunas. Ou seja, né? Eu não entendo como surgiu a vida. Foi Deus que fez, né? Aí vamos supor que daqui a 20 anos, que a gente também não entende como surgiu a vida na Terra, daqui a 20 anos alguém entenda isso. Então, essa ação divina não é mais necessária. Então, teologicamente, né, para as pessoas que têm fé, essa é uma péssima maneira de se relacionar com Deus. Mas Deus apareceu, né, dando nome ao bóson de Higgs, né? Partícula de Deus. De onde que surgiu isso? Essa história é muito engraçada. Então, pausa, eu vou contar essa história. Então é o seguinte. Nós não sabemos ainda, então, se Deus é necessário ou não para a mecânica do funcionamento do universo. A gente chega lá. Tá bom. A gente chega lá. Mas a história da partícula Deus, né? Por que esse bóson de Higgs, que, né, cá entre nós não é um nome muito sexy, né?
Por que chamam de partícula Deus? A história é a seguinte, um físico, diretor de um laboratório de pesquisas lá nos Estados Unidos, chamado Leon Lederman, que foi meu chefe, ele era diretor do laboratório chamado Fermilab, que é um laboratório que estuda do que é formada a matéria. O que existe? Os elétrons, os prótons, o que mais que tem? Quais são os tijolinhos fundamentais que constroem tudo que existe no mundo? Então, Leon Lederman ganhou o prêmio Nobel, super fera e tal, e passou 20 anos procurando a tal da partícula que a gente chama de bóson de Higgs. E não encontrou. Mas ele queria escrever um livro contando toda essa busca e a importância dessa partícula, e ele sugeriu, em inglês, que o livro se chamasse The Goddamn Particle, que se chama A Partícula Amaldiçoada por Deus. Tá? Só que o editor americano falou, olha, se você tirar o damn, tirar o amaldiçoado e virar The God Particle, a partícula vai vender Deus, mais. Vai vender muito mais. E foi o que ele fez. Então o livro dele se chama The God Particle, a partícula Deus. E a coisa ficou, entendeu? E esse nome funciona, que é uma beleza. Claro que funciona, porque é uma partícula que... Quer dizer, essa é a história que o Leon Lederman conta, que eu acho que é daí que vem esse God Particle, né? Porque é o nome do livro do cara, que aliás traduzido em português também. Mas por que ficou essa história, né? Porque essa partícula, a partícula Higgs, ela tem um papel muito importante na nossa descrição moderna do mundo. Primeiro, da onde vem isso tudo? Então, isso é uma parte da física que se chama física de altas energias, que é a física que tenta estudar a composição material do mundo, ou seja, do que as coisas são feitas. Porque o problema é o seguinte, vamos supor que eu dou um desafio para vocês aqui. Problema, dever de casa. Vamos supor que você tem uma laranja, e eu pergunto para vocês, o que existe dentro dessa laranja? Só que vocês têm que me dizer o que tem dentro da laranja sem poder cortar a laranja. Como é que você vai estudar a laranja? Como é que você vai me responder isso? Uma tomografia. Atira uma pedra. Sem apelação. Atira uma pedra na laranja. Exatamente. Atira uma pedra na laranja. Ou então atira a laranja contra a parede, né? Quanto mais forte for esse impacto, mais a laranja vai se espatifar toda, e você vai ver bagaço, vai ver o suco, vai ver a semente. Então, quanto maior a energia do impacto da laranja com a parede, mais você aprende sobre a laranja. A física de partículas faz exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque você pega um pedaço de pão, você fala, do que é feito o pão? Aí você começa a cortar, e corta, e chega uma hora que você não pode mais cortar, porque o pedacinho que você tem lá é do tamanho da faca, né? Então, e aí? Aí você vai para o microscópio. Você pega lá o microscópio, então estou vendo aqui, tem umas moléculas, bom microscópio, umas moléculas muito grandes, mas mesmo assim você não consegue resolver do que é feita a molécula. Aí você vai para um chamado acelerador de partículas, que são esses laboratórios aí. É o que o LHC faz, então. Que o Ele LHC, o grande prótons, colisor, né? de hadrons, né, que é o tal da Suíça, eles pegam então essas partículas, os prótons, e fazem os prótons girar no sentido horário e no sentido anti-horário, como se fossem cavalos de corrida, um em cada direção. Só que de vez em quando eles usam ímãs para forçarem esses prótons que estão andando em sentido contrário a colidirem de cabeça um com o outro. Que nem a laranja contra a parede ou uma laranja contra uma outra laranja. Bang! E daí a energia de movimento é tão grande desses prótons que, usando a tal da famosa equação E igual a mc2, energia relacionada com a matéria, você transforma a energia de movimento, que é altíssima, desses prótons viajando quase na velocidade da luz, em matéria. Mas que matéria é essa? São as várias partículas que compõem o universo inteiro. Elétrons, mais prótons. Na verdade, os prótons não são partículas que a gente chama de indivisíveis, eles são formados de coisas ainda menores, chamadas quarks. Então você vê elétron, chuveiros de quarks, uma porção de outras coisas saindo dessas colisões. Neutrinos, né? Também. Neutrinos, as famosas partículas fantasmas. Então, através disso... O que são neutrinos? O que são os neutrinos? Os neutrinos são as partículas, talvez, não sei se são as mais estranhas, porque eu acho que os fótons, as partículas de luz, são as mais estranhas, mas os neutrinos são partículas que aparecem toda vez que existe um decaimento radioativo, alguma radioatividade. Então, por exemplo, quando você está fazendo algum trabalho de radioterapia no hospital, a radiação que está saindo de lá vem de núcleos instáveis, e quando o núcleo
se transforma em um outro núcleo, ele lança uma porção de neutrinos também, como se fossem detritos dessa desintegração radioativa. E eles são formados também no interior do Sol. Então, nesse momento, cada um de nós aqui, isso é uma coisa incrível, cada um de nós aqui, nesse momento, está sendo atravessado por mais ou menos 1 trilhão, quer dizer, 1000 bilhões, né, de neutrinos por segundo. Isso é que fez, então, aqueles cientistas dizerem que os neutrinos bateram a luz na velocidade. Quer dizer, que o senhor contestou no primeiro dia. Isso daí. Mas só, então, esses neutrinos, eles são gerados no coração do Sol. Porque o Sol é o grande alquimista cósmico. O Sol pega hidrogênio, que é o elemento químico mais simples que existe, e transforma no segundo elemento lá da tabela periódica. Para quem lembra dessas coisas, você tem hidrogênio, hélio, depois do hélio vem o lítio. Então, o Sol transforma hidrogênio em hélio. Nessa transformação, ele gera uma quantidade gigantesca de energia e uma boa parte dela é transportada para fora do Sol, em forma de luz, que a gente sente aqui, e também em forma desses neutrinos. Então nós temos uma ligação muito profunda com o Sol, porque não só é a luz, mas é também essa radiação toda, esses neutrinos. Então ele não é uma parte do átomo. Ele não é uma parte do átomo. Nem é uma partícula do átomo. Ele é uma entidade diferenciada. Exatamente. De tal maneira que a gente poderia imaginar também que amanhã poderia haver uma ruptura do neutrino, como se obteve uma ruptura do átomo. Entendi. E aí cada vez para baixo. Que catástrofes pode admitir? Então, quer dizer, a pergunta então é: nós entendemos a matéria dividindo ela em pedaços cada vez menores, né? Isso. Então, antes nós tínhamos os átomos, né? Então os átomos eram indivisíveis. A palavra átomo quer dizer o que não pode ser cortado, né? O tomo da enciclopédia, né? Vamos dizer assim. Mas os átomos, se descobriu, são divisíveis, né? Então você tem os elétrons que giram em torno dos prótons e dos nêutrons que ficam ali no núcleo do átomo, né? Então um átomo normal é formado de elétrons, prótons e nêutrons. Só que mais tarde, nos anos 60, se descobriu que os prótons e os nêutrons são divisíveis também, são formados desses quarks, são partículas menores ainda, né? Então, a questão que eu acho que você está fazendo é: isso tem fim? Quer dizer, você vai cortar, até vai quando? chegar até onde, né? Então, essa é uma questão que a gente não sabe a resposta, mas existem indicações de que certas partículas são o que a gente chama de indivisíveis. Porém, e aí é uma coisa um pouquinho mais complicada e muito importante, que é a seguinte: que em ciência a gente não pode afirmar nada com certeza absoluta. A ciência não funciona com verdades finais. Você tem o que a gente conhece hoje, é o que a gente pode medir do mundo hoje. Professor, mas agora nós chegamos num momento com o bóson de Higgs, que eu não gosto dessa expressão, porque ela parece muito complicada a ponto de ser ininteligível. Mas nós não chegamos num momento em que é isso que explica o que faz uma forma pura de energia, no caso o fóton, ser aprisionado por um campo e se transformar e ganhar massa. Não é isso? Não é a fronteira entre a energia e a massa? Então, mas não seria, o professor não gostaria de completar o que estava falando sobre a divisão dessas partículas? Então, ainda tudo essa divisão das partículas, quanto menor os pedacinhos de matéria, ou seja, quanto mais profundo você quiser penetrar no coração da matéria, mais energia você precisa. Que nem a laranja. Se eu jogar a laranja devagarzinho na parede, ela vai bater na parede e não vai acontecer nada. Se eu jogar com mais força, ela vai rasgar, você vai ver. Se eu jogar com muita força, ela vai se arrebentar. Então, quanto mais força, se você jogar com muita força mesmo, você pode até quebrar a semente e ver que tem coisa dentro da semente. Isso é energia, a energia do impacto. Para isso, quanto maior a energia, mais tecnologia você precisa. Então, a história da nossa compreensão da composição da matéria, ou seja, do que o mundo é feito, depende da tecnologia, ou seja, das máquinas que a gente usa para poder entender essa composição. Mas, professor, toda essa evolução, né, da ciência, desde os tempos de Aristóteles,
na verdade, não nos respondeu 3 questões básicas, né? Primeira é a origem do universo, nós continuamos sem saber. Segunda, a origem da vida, continuamos sem saber. E terceiro, o que é que nos faz produzir ciência, o que nos faz pensar. Quer dizer, nós continuamos no mesmo lugar, nesses 3 sentidos. Eu acho que no mesmo lugar é um pouquinho forçado demais. Não, acho que a gente fez... A gente progrediu imensamente nessas 3 questões, né? Mas que continuam sem resposta. Mas isso é bom. Isso não é uma coisa ruim. As pessoas acham que quando você responde tudo, você está melhor. Eu acho que não. Eu acho fundamental que existam certas perguntas que não tenham resposta ou que sejam muito difíceis de serem respondidas, porque é por isso que a gente continua tentando. A ciência precisa dessa inquietação, desse não saber. Né? Sem o conforto de poder citar Deus, né? Porque antes Deus resolvia esses problemas. Agora... exatamente. Quer dizer, você tirando uma explicação sobrenatural da equação, dizendo, olha, existem coisas sobre o universo que nós ainda não sabemos. Ótimo, vamos tentar entender. Né? O que não significa que a gente vai conseguir entender tudo. Entendeu? Existem limites para o conhecimento humano, que aliás é o assunto do meu próximo livro. Mas na questão do Higgs, que você... Eu coloquei isso porque me parece que nós agora, pelo menos me parece que essa é a expectativa da ciência, que se tenha tangenciado o limite da indivisibilidade, não é isso? Não. Ainda há mais por dividir? A gente não pode saber a resposta disso, no sentido que se daqui a 100 anos eu tiver uma máquina que tem uma energia 10.000 vezes maior do que a máquina hoje em dia na Suíça, é possível que se descubra coisas sobre os neutrinos, voltando aí à sua história, ou sobre o elétron, que hoje a gente acha que é indivíduo, que a gente nem saberia ter previsto hoje. Entendeu? Então, em ciência existe sempre um lugar para a surpresa, para o surpreendente. No caso do Higgs, o Higgs era a peça que faltava no que a gente chama de modelo padrão, o modelo que explica tudo que a gente conhece hoje, com a tecnologia de hoje, sobre a matéria. Né? Então a gente descobriu todas as outras partículas. Tinham que ter elétrons, tinham que ter neutrinos, tinham que ter 6 quarks. Achamos tudo, só falta o Higgs. Qual o papel do Higgs? O Higgs é a partícula, como você mencionou, Fábio, que dá massa às outras partículas. Então o papel do Higgs é explicar por que um elétron é 2.000 vezes mais leve do que um próton. Entendeu? Como é que funciona isso? Por que isso? Né? Então o Higgs tem esse papel. Então não encontrar o Higgs era uma coisa meio embaraçante, porque é uma coisa fundamental, né? Como é que surgiu a hipótese do Higgs? Boa pergunta. Essa é uma maneira... A ideia do Higgs veio de uma outra parte da física, se chama matéria condensada, que é a física que estuda as propriedades dos transistores, dos chips de silicone que a gente usa em computador, quer dizer, que estuda o comportamento da matéria a baixas temperaturas. Essa física da matéria condensada, que é a física aplicada e que tem, sem menor dúvida, o maior número de físicos trabalhando nessa área, tá? Ela explica o que a gente chama de quebra de simetria. Então eu vou tentar explicar o que quer dizer isso. Então, vamos dizer que a gente tem aqui esse copo d'água, tá? Você olha para a água nesse copo, você fala, puxa, a água nesse copo é perfeitamente simétrica. Qualquer lugar que você olha dentro desse copo, a água é exatamente a mesma. Então você tem uma simetria, que a gente chama de uma simetria espacial. Qualquer lugar aqui dentro, a água é igualzinha. Agora, se eu colocar essa água num congelador e ela virar gelo, o que vai acontecer? Você vai ver que essa perfeição desaparece. Quando você forma gelo, você tem bolhas de ar, você tem fraturas, já não é mais perfeita, aquela simetria. Então, quando você abaixou a temperatura, para você resfriar a água, você está abaixando a temperatura, você quebra a simetria da água. Faz sentido isso? Faz. Essa explicação de quebra de simetria depende de como essas moléculas de água se agregam para formar o gelo. Né? Porque quando você congela, a água forma o gelo e tal. Essa agregação dessas moléculas aí é muito parecida com o tal do bóson de Higgs. Essencialmente, o tal do bóson de Higgs faz a mesma coisa, ele cria uma espécie de condensação
em torno das partículas, dos elétrons, dos quarks, que faz com que seja mais difícil para eles se moverem no espaço. Por exemplo, se você pega uma pérola e joga num copo d'água, ela cai logo. Agora, se você, em vez de ter água aqui, você tem mel, a pérola cai mais devagar. Você aumenta a viscosidade, a fricção. O Higgs é uma espécie de viscosidade da matéria no espaço. Mas isso não é visível. Ele não é visível para a gente. Porque isso é uma suposição, é uma hipótese. Era uma hipótese. Era uma hipótese. Era uma hipótese. Agora parece que a coisa realmente funciona, no sentido que existe pelo universo inteiro um meio invisível, uma espécie de éter. Que aliás, faz uma remissão. Faz uma remissão. A mais antiga Exatamente. Agora, o bóson de Higgs, que tipo de contribuição objetiva ele daria, por exemplo, na área da tecnologia? Então isso é uma pergunta completamente diferente, né? Por que a gente estuda essas coisas, né? Então tem duas explicações para isso. Uma mais romântica e a outra mais pragmática, né? Então eu vou começar com a romântica, que é mais interessante. A gente estuda essas coisas porque nós, seres humanos, precisamos sempre aprender cada vez mais sobre a natureza do mundo que nos cerca, porque, de certa forma, é assim que nós aprendemos sobre quem nós somos. Então, essa curiosidade de sempre aprender mais sobre o mundo, mesmo que seja uma coisa abstrata, um buraco negro, uma coisa que não tem nada a ver, vamos dizer, com a nossa vida do dia a dia, tem a ver com a nossa existência, com as nossas origens, com a nossa razão de ser. Então, existe essa inquietude que tem a ver também com por que você escreve um poema, ou por que alguém pinta um quadro, qual é o uso pragmático de um quadro? Nenhum. Mas existe um uso de significado, né? Então, essas perguntas científicas mais profundas têm o mesmo tipo de uso, entendeu? De você se entender melhor como ser humano. Do lado prático, existe o seguinte: toda vez que você trabalha numa área da ciência que é uma área em que a tecnologia é forçada a progredir, aparecem benefícios que são assim, você não consegue prever que esses benefícios venham, mas eles estão aí. Então, por exemplo, foi no CERN, nos anos 80, que surgiu a World Wide Web, WWW. Por que surgiu isso lá? Tem nada a ver com as partículas que eles estavam estudando no CERN, mas os físicos precisavam. Como esses experimentos reúnem milhares de pessoas do mundo inteiro, inclusive vários do Brasil, os físicos precisavam de um jeito de se comunicar rapidamente para discutir detalhes de resultados de dados, etc., interpretação. Então criaram essa linguagem, esse hipertexto, para poder ser usado como língua através da internet. Então surgiu ali. O backbone deles lá, quer dizer, a central de computação que serve essa web, é o maior centro da Europa, né? É o maior centro da Europa. É tão grande que o consumo de energia motivou a construção de mais uma usina. É verdade. Próxima ao CERN, para que pudesse funcionar. Quer dizer, a utilidade, inevitavelmente, ela vem... Não tem a menor dúvida disso, né? Então, quer dizer, eu acho que essa separação que se faz, né, historicamente, entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, né? Então, voltando aí à história dos neutrinos, quando surgiu a ideia dos neutrinos, em 1931, eu acho, foi um físico chamado Wolfgang Pauli que veio com essa ideia de neutrino. Eles estavam, na verdade, tentando entender o decaimento radioativo, porque queriam entender como funciona o átomo. Jamais podiam imaginar que daí viria todas as aplicações médicas, as aplicações balísticas, militares, etc. Quer dizer, tudo isso veio depois, né? Então, às vezes, você não se dá o luxo de arriscar, vamos dizer assim, de pensar essas coisas, de uma certa forma, você travar a possibilidade dos nossos avanços, né? Só para completar essa ideia, toda a nossa cultura digital moderna, tudo que a gente faz digital, que na verdade é esse, todos os computadores, celulares, DVDs, laser, GPS, tudo isso veio porque um grupo de cientistas, nas primeiras 2 décadas do século XX, resolveram entender como funciona o átomo. Professor, desculpa, me quer perguntar? Não, eu só queria voltar àquela questão sua mesmo, voltar à questão de Deus e da religião. Eu perguntaria, a religião ainda influi
na ciência. Quer dizer, há grupos de cientistas que ainda levam em consideração as referências religiosas, como antigamente o Newton era religioso, Kepler era religioso. Eu queria saber se isso ainda está por aí. As coisas mudaram muito desde o tempo do Newton e do Kepler, né? Quer dizer, para eles, estudar a natureza cientificamente era estudar a natureza de Deus. Quer dizer, quase que não existia uma separação, vamos dizer assim. Para eles, como o mundo era uma criação divina, estudar essa criação era estudar a mente divina, vamos dizer assim. Newton e Kepler eram profundamente religiosos. Eram profundamente religiosos, todos dois. E tinham crença na existência de um criador, Com certeza. O Newton, ele passou mais tempo estudando a Bíblia e tentando datar eventos bíblicos usando ciência do que fazendo física. O Copérnico também era religioso. E não tem uma contradição nisso, professor? Para eles não, porque no contexto de uma cabeça do século XVII, 1600 e pouco, essa separação entre ciência e religião ainda não existia de uma forma muito óbvia, entendeu? Para eles, a motivação de estudar o mundo era essencialmente religiosa. No caso do Newton e no caso do Kepler, ambos cristãos. Mas aí vamos acelerar um pouquinho e você vai para o Einstein. Tá? Então já no século XX. Né? O Einstein também era uma pessoa religiosa. Ele se dizia uma pessoa profundamente religiosa, só que absolutamente não dentro da religião organizada. Nenhum culto monoteísta, cristão, judaico, muçulmano, nada disso. Agora, mas ele procurava, né? Ele procurava um princípio universal. Exatamente. Mas dá para ler o Einstein também como um grande pensador ateu, que usa Deus como metáforas. O Einstein era ateu, mas ele era profundamente espiritual. Então, ele não acreditava necessariamente num Deus que criou o mundo, mas ele dizia que existe uma intenção religiosa no estudo da natureza. E que essa Mas religiosa em que sentido? E que o homem e esse Criador tem uma ponte... Não, nada a ver com o Criador. Nada? Nada a ver com o Criador. Para ele, o essencial era a relação do homem com o mistério. E esse mistério simplesmente é o que a gente não conhece sobre o mundo. Então, se você imagina que tudo que a gente conhece sobre o mundo cabe num círculo, uma ilha. Eu chamo isso de ilha do conhecimento. Okay? Essa ilha vai crescendo com o tempo, né? Cada vez a gente vai aprendendo mais sobre o mundo. Mas o que tem em torno da ilha? Você tem o oceano do desconhecido. Né? E quanto mais você... E a natureza do conhecimento científico é tal que quanto mais você vai aprendendo sobre o mundo, mais você vai se perguntando sobre o mundo. Cada vez que você faz uma descoberta nova, aparecem 1000 outras perguntas que você não tinha antecipado antes, porque você está vendo mais profundamente as coisas. Então, quando você tem uma nova tecnologia, um exemplo, o microscópio. Imagina só isso, quando surgiu o microscópio, abriu-se todo um novo universo de questionamento. O que são esses bichinhos miniatura que estão ali? O que é isso? Que forma... Será a vida então pode ser tão pequena? E daí surgiu todo um novo tipo de pensamento. Pode continuar. Eu só queria que o senhor falasse sobre a busca do Einstein do princípio universal. Voltando a isso então. Então o que o Einstein, eu estava falando dessa coisa do mistério. Então para o Einstein, o que existe é esse intuito religioso de se querer conhecer cada vez mais sobre o mistério que nos cerca, sem ter que colocar nessa equação a necessidade de que existe uma entidade criadora por trás desse mistério. O mistério é simplesmente o que a gente não conhece do mundo, sem que tenha que ter um arquiteto por trás dele. Ou seja, a missão do homem não é descobrir Deus, mas é tentar entender cada vez mais sobre o mundo para poder entender cada vez mais sobre si mesmo. Agora, como é que a ciência entende o fenômeno da escatologia, ou seja, o apocalipse, o fim disso tudo? E ela admite, entende? Com certeza. Não só entende, como admite. Então, eu escrevi um livro inteiro sobre isso, chamado O Fim da Terra e do Céu, que é justamente uma história do pensamento escatológico, na verdade, o pensamento sobre o apocalipse, o fim do mundo,
na religião e na ciência. Como é que a coisa percolou de uma para outra, né? Porque antes era religião, né? Você lê lá no livro do Daniel, que é o primeiro texto assim mais escatológico no Antigo Testamento, né? Ele fala das estrelas caindo do céu, etc. Esse seria o fim do mundo. E, obviamente, o livro que fecha o Novo Testamento, né? São João. A revelação de João é uma viagem louca sobre o fim do mundo também, em que aparece justamente essa menção de que quando chegar ao fim, as estrelas vão cair do céu, o sol vai ficar preto, a lua vai se tornar vermelha como sangue, tem toda uma visão do caos celeste. E isso já não é mais religião. Ciência também admite isso. Com certeza. Aí, o que é interessante, eu ia falar aqui, então, primeiro, por que as religiões, não é só a religião cristã e judaica que fala sobre isso, assim, os druidas, quem leu Asterix aqui lembra, né, que o chefe da tribo lá, o Abracorsix, o medo dele era qual? Que o céu caísse sobre a terra. Caísse sobre as cabeças. Então ele andava com aquele escudo, né? Por que isso? Porque os druidas tinham essa ideia de que o fim do mundo vinha dos céus. E o céu caía mesmo sobre a cabeça e surgia uma nova era. Então, quer dizer, não é só a religião monoteísta que tem isso. Muitas religiões, obviamente, têm essa ideia de fim do mundo celeste. Por quê? Porque você vê que os fenômenos celestes se dividem em duas partes, vamos dizer assim. Primeiro você tem o regular, né? O Sol vem sempre, a cada 24 horas, você tem as 4 fases da Lua, você tem as 4 estações do ano, você tem as órbitas dos planetas, tudo isso vai se repetindo de uma forma rítmica, regular, bem comportadinha, bacana. Então, quanto mais você aprender sobre o movimento dos céus, mais você aprende sobre quando eu tenho que plantar, quando eu tenho que colher. Então, você pode usar os céus como uma espécie de relógio, né? E o tal monumento de Stonehenge, lá na Inglaterra, não passa de um relógio astronômico, é um grande relógio astronômico, porque as pedras são alinhadas de tal forma a dizer exatamente quando vem o solstício de verão, que é o dia 21 de junho no hemisfério norte, porque é o dia mais longo do ano. Então, mas tinha também todo um significado sagrado. Por quê? Porque os céus eram também a morada dos deuses. Por quê? Porque os céus não são só regulares. Ocorrem coisas estranhas nos céus. Você tem cometas, você tem eclipses total, o eclipse total do Sol, que é um fenômeno muito inquietante para quem já viu aí, é uma coisa realmente muito bela, é muito inquietante e inexplicável. Pô, se o Sol pode desaparecer durante alguns minutos, será que ele pode desaparecer para sempre? Quem que está controlando isso? São os deuses. Então, os deuses traziam essas mensagens de possível destruição como um aviso para os humanos se cuidarem. Agora, professor, a propósito disso, tem um novo milenarismo rodando aí, ganhando sucesso na internet, que parte do choque iminente ou da interferência na órbita terrestre de um cometa chamado Nibiru. Uhum. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, até porque as pessoas, tem muita gente muito inquieta com isso. Pois é. Essa agora é a história do apocalipse vem dos maias, né? 2012, 23 de dezembro, uma coisa assim, né? Tá chegando. Então nem vale a pena gastar dinheiro comprando presente de Natal esse ano, porque entendeu? Não vai rolar o Natal? Não vai rolar o Natal, é melhor você economiza um pouquinho, né? Bom, não existe absolutamente nenhuma evidência astronômica de Nibiru, ou de estrela gêmea do Sol, ou de que a Terra vai passar, o sistema solar vai passar por uma parte da galáxia que tem mais radiação. Tudo isso é besteira. Não existe absolutamente nenhuma evidência astronômica que esse ano vai ser diferente de qualquer outro, com exceção de uma coisa, que também não é nenhuma surpresa, que é o seguinte: o Sol passa por um ciclo de 11 anos. E significa o seguinte: ele aumenta um pouco a sua atividade, né? Então você tem mais explosões, mais tempestades solares, que a gente chama, você tem mais manchas solares. Isso acontece com um ciclo de 11 anos e o pico do ciclo está chegando. Então, mais ou menos no final desse ano, início do ano que vem, o Sol vai ficar cada vez mais ativo. E, aliás, eu acho que a National Geographic acabou de lançar um artigo de capa sobre
esse negócio do Sol, que isso vem acontecendo a cada 11 anos. São radiações O Sol, intensas. muito intensas. O Sol a gente vê daqui e acha que é uma coisa boazinha, sempre igual, mas na verdade o Sol é um verdadeiro inferno, né? Quer dizer, é uma estrela profundamente inquieta, com grandes ebulições, ejeções gigantescas de matéria, que são chamadas de ejeção de massa coronal. Quer dizer, sai da superfície do Sol uma bola de plasma bem quente, entendeu? Viajando rapidamente até aqui, e às vezes essas bolas de plasma se chocam com a Terra. E é daí que vem os tais fenômenos da aurora, que nas latitudes altas e baixas, né, hemisfério norte e sul, a gente vê isso. Mas são inofensivas. São inofensivas, mas podem ser ofensivas também. Ou seja, depende da intensidade da radiação solar. Então, mas por exemplo, ofensiva para assim, interferências eletromagnéticas, não é isso? Isso. Desorientação magnética, essa coisa toda, não é isso? isso aí. Não chega a matar ninguém. Ainda não. Ainda não. Mas nunca produziram grandes desastres, né? Não. Quer dizer, no máximo você pode ter um problema com grandes transformadores de energia elétrica. Então, por exemplo, acho que em 1989 houve uma grande crise dessas, uma tempestade solar, que foi até Quebec, lá no Canadá, e você tem uma descarga gigantesca de eletricidade que danificou lá a hidroelétrica do Canadá e ficou um tempão sem energia. Quer dizer, essas coisas podem acontecer. Sim. Você pode danificar satélites de telecomunicação, e você também pode danificar a saúde dos astronautas que moram, por exemplo, na estação espacial, porque antes do bólido vem uma onda de raio-x também. Tá. Mas é por aí. Quer dizer, até hoje não aconteceu nada de mal. O que não significa que não possa acontecer uma coisa muito... Professor, não sei se o Panus vai nos dar tempo, mas eu queria fazer uma pergunta mudando de assunto, mas o telespectador deve estar esperando. Pode fazer. É o seguinte, o senhor admite a possibilidade da vida complexa, inteligente, fora da Terra? Com certeza. Mas esse é um papo que merece um pouco de detalhes. Então nós vamos fazer uma pausa e retomando a conversa por aí, tá bom? E olha, estamos devendo para você também a resposta dele sobre se ainda há espaço para Deus no funcionamento mecânico do universo. A gente fala sobre isso tudo já já. Tchau. Nós estamos de volta com o Canal Livre, muito interessante a entrevista dessa noite com o físico Marcelo Gleiser. E no fim do bloco anterior o Mitri fez uma pergunta e o professor pediu para responder com mais tempo. Então, Mitri, você quer repetir a pergunta? Professor, falamos da vida em 3 níveis, né? 3 níveis de vida. O nível simples, complexo e o complexo inteligente. Uhum. A minha pergunta é se há algum tipo de indício, de evidência mais ou menos clara, de que pode haver vida complexa, inteligente, fora da Terra, em outro planeta. Bom, não existe nenhum indício, a gente não tem a menor ideia se existe ou não outra inteligência no universo. Mas, por outro lado, a gente também não tem nenhum indício de que não possa existir vida inteligente em outras partes do universo. Ou seja, o que a gente entende hoje da vida se restringe à vida aqui na Terra, à história da vida aqui na Terra, né? E o que a gente sabe da vida aqui na Terra é o seguinte: ela surgiu, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos de vida, 4 bilhões e meio de anos de vida. A vida surgiu há mais ou menos 3 bilhões e meio de anos de vida, ou seja, o primeiro bilhão de anos da Terra não dava para ter vida aqui, mas logo que deu, a vida surgiu relativamente rápido. Nesses 3 bilhões e meio de anos de vida, a maioria absoluta disso, quase que 2 bilhões e meio, só existiam seres unicelulares, tipo ameba, bactérias, só. Então, a vida que existia na Terra durante quase que a história inteira da Terra era uma vida só de bactérias. Aí, mais ou menos há 1 bilhão de anos atrás, seres começaram a se juntar e formaram seres multicelulares, tipo essas esponjas marinhas que a gente também usa para tomar banho e tal, que são mais ou menos colônias de bactérias, né? E aí, há mais ou menos 500 milhões de anos,
teve o que a gente chama de explosão do Cambriano, que é um período lá a gente divide em períodos, né? Cambriano, que de repente surgiu uma porção de outras formas de vida, mais ou menos de repente na história da vida é tipo entre 50 milhões de anos. Surgiu uma porção de tipos diferentes de vida e daí a coisa pegou. Tá? Mas qual a provocação? Ninguém sabe. Não, se sabe sim. O que aconteceu foi o seguinte, as bactérias que dominavam a vida aqui descobriram uma coisa sensacional. Elas descobriram o que a gente chama de fotossíntese, que é a maneira como as plantas respiram, que é elas usam a energia do sol para poder gerar todas as reações químicas que elas precisam, transformando gás carbônico em oxigênio, certo? Então e essas bactérias descobriram a fotossíntese há mais ou menos 2 bilhões de anos atrás. Resultado, elas começaram a gerar uma quantidade enorme de oxigênio. Elas que transformaram a atmosfera da Terra. Então essas bactérias transformaram a atmosfera da Terra numa atmosfera rica em oxigênio. E o que é o oxigênio? É uma espécie de granola da bioquímica, entendeu? É o que dá energia para fazer metabolismos mais rápidos e mais complexos. Então quando surgiu esse oxigênio todo, a vida pôde se complexificar porque existiam maneiras metabólicas para que isso acontecesse. Então, essas bactérias transformaram o nosso planeta e, como resultado, criaram as condições para que formassem a vida mais complexa. Então, 500 milhões de anos atrás, isso daí chegou num pico. A coisa foi embora. E aí, a vida se tornou fase 2, complexa, multicelular, mas não inteligente. Tá aí os dinossauros. Complexos, mas não inteligentes. 150 milhões de anos eles viveram aqui. E, pelo que a gente sabe, eram bastante burros, né? Não inventaram telescópio, rádio, nada disso, né? Eles sabiam comer e dormir, etc. Então, 150 milhões, o que diz o seguinte, que a função da vida, isso é uma coisa muito importante que as pessoas sempre confundem, a função da vida não é criar inteligência. A função da vida é sobreviver. Ou seja, se uma forma de vida está bem adaptada ao seu ambiente, ela não muda muito. O senhor é adepto do Dawkins, também, da teoria, da revisão do Darwin, né? Quer dizer, o Dawkins, né? Quer dizer, ele é o... Mas, sem dúvida, o darwinismo não tem que... não, entendeu? É incontestável, vamos dizer assim. Mas isso mostra o quê? Que a nossa história aqui na Terra é resultado de uma série de acidentes. Porque os dinossauros desapareceram 65 milhões de anos atrás, porque houve uma colisão com um grande asteroide aí de 10 km de diâmetro, que acabou com 50% da vida na Terra. Se essa colisão não tivesse acontecido, os mamíferos, que na época dos dinossauros eram completamente irrelevantes, não teriam evoluído a ponto de se tornarem complexos o suficiente para mutação para cá, mutação para lá. Os dinossauros deixaram o lugar para eles. Exatamente. Então aí veio a vida inteligente. Ou seja, por que eu estou contando essa história muito longa? Porque se a gente pensar agora em outros planetas, a probabilidade maior é que se existir vida, o que já não é muito fácil, ela vai ser uma vida simples. Mas aí eu faria uma outra pergunta. Tudo isso que o senhor descreveu são as condições específicas da Terra. Isso. Planeta Terra. Falando de outro planeta, de outra galáxia, não sei, as condições seriam outras. Então, quer dizer, a vida complexa e inteligente num outro planeta poderia ser completamente diferente dessa aqui. A gente acha que sim por causa da ficção científica, mas na prática existem razões muito boas para a vida ser como é aqui. Por exemplo, baseada em carbono, né? Todas as nossas moléculas têm carbono. Por que carbono? Porque o carbono é a mulher da vida da bioquímica, entendeu? Ela basicamente ele se combina com tudo, tem uma versatilidade enorme, ou seja, pode formar moléculas complicadas. A água, fundamental para que hajam essas reações químicas. Então, em outros planetas você precisa ter carbono e água. Professor, a gente separou aqui um trechinho para o programa dessa noite aqui, daquele documentário Como Funciona o Universo, que foi exibido pela Discovery aqui no Brasil. E a gente vai exibir agora, já para introduzir um outro assunto, nosso tempo está andando muito rápido, que é a unificação das teorias. O que une o minúsculo lá do subatômico e o maiúsculo da gravitação universal? Vamos ver o documentário, então. Bilhões e bilhões de galáxias. O universo é tão vasto que sequer conseguimos imaginar o que esses números significam. Mas
14 bilhões de anos atrás, nada disso existia. Até que aconteceu o Big Bang. Entender como nada se transformou em algo tornou-se o maior mistério do nosso universo. Porém, se você entender isso, começa a entender o Big Bang, quando o tempo e o espaço começaram e uma grande explosão criou tudo. Na aurora dos tempos, o universo surgiu numa explosão e foi de absolutamente nada para tudo. Mas esse tudo era na verdade um único ponto, infinitamente pequeno, incalculavelmente quente, uma partícula super densa, de energia pura. O Big Bang foi tão imenso que ele foi capaz de dar origem a toda a massa e toda a energia contida em todos os 400 bilhões de galáxias que vemos no universo, numa área menor em tamanho do que um único átomo. Todo o universo observável tinha 1/1000 de bilionésimo de centímetro de diâmetro. Tudo ali estava comprimido numa área incrivelmente quente e densa. Ele nem era matéria ainda, apenas um único ponto de energia contida. Foi o início do universo e de tudo que há nele. Tudo era simples. Todas as forças que conhecemos hoje eram uma só. O universo era amorfo, não tinha estrutura. Naquele instante de criação, todas as leis da física, as próprias forças que estruturam o nosso universo, começaram a tomar forma. A primeira força a surgir foi a gravidade. O destino do universo, seu tamanho, sua estrutura e tudo o que há nele foi decidido naquele momento. E hoje se pode ver sinais emitidos ao tempo dessa grande explosão há quase 15 bilhões de anos, né? Agora, professor, tem muita gente que pergunta assim, ó, como pode tudo surgir do nada? Como pode toda a matéria dispersa ao longo desse universo que a gente conhece caber num ponto que é infinitesimalmente menor do que um ponto final que a gente desenha numa página? Pois é. O problema é que esse nada a qual a gente se refere em cosmologia, que é a parte da física que estuda o universo, não é a ausência de tudo. Esse é que é o problema. Existe um problema de uso inadequado de palavras aqui que causa uma certa confusão. Quando a gente fala em nada, a gente quer dizer o nada, né, com N maiúsculo, que não tem nada. Na verdade, o que a física pode dizer hoje sobre a origem do universo é que não existe nada. Tá? O nada, o espaço vazio, ele não existe. O espaço nunca pode ser completamente vazio. E isso daí porque... Então o vácuo não é nada. O vácuo não existe. Não existe. Não existe. E o éter existe. Ele é composto... De uma certa forma, o éter existe. O que acontece? O problema é um pouquinho enrolado e tem a ver com um princípio fundamental da física que estuda os átomos, chamado princípio da incerteza. Princípio da incerteza que é dificílimo de entender. A gente pode falar sobre isso no próximo bloco. Eu preciso fazer uma paradinha aqui e a gente volta para falar sobre o princípio da incerteza que eu pessoalmente não entendo. Vamos ver se o senhor consegue explicar. A gente volta já já. Nós estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que esta noite recebe o físico Marcelo Gleiser. O senhor prometeu falar sobre uma coisa muito complicada, o princípio da incerteza. O que é isso? Então, essencialmente, a ideia é a seguinte, quando a gente fala do mundo do muito pequeno, dos átomos e tal, a gente acha que, por exemplo, vamos supor que esse copo aqui, dá para ver o copo? Uhum. Esse copo é um elétron, tá? Então, se esse copo é um elétron, eu nunca poderia fazer o que eu estou fazendo agora, que é pegar ele assim. Por quê? Porque o elétron ele nunca para quieto, ele está sempre em agitação, feita essa água aqui, está sempre... E essa agitação é o tal do princípio de incerteza. Eu não posso saber aonde uma coisa está e saber qual é a velocidade daquela coisa. Ou seja, sei exatamente
qual é a energia daquela coisa. Existe uma incerteza na energia das coisas. Quando você transporta esse conceito para o universo, você pode dizer que existe uma incerteza na própria energia do universo. Num princípio de tudo, a energia era zero, ou praticamente zero, mas ela podia flutuar, feito a energia desse elétron aqui. E de uma flutuação dessas, que pode acontecer sem a menor causa, de uma forma completamente aleatória, pode surgir uma bola de espaço pequenininha que pode crescer para virar o universo. A confusão que se faz com o Big Bang é achar que o Big Bang é uma explosão, que aliás foi usado esse termo o tempo todo aqui. Não está correto. Não é uma explosão, não é que tem um ponto no centro da onde tudo surgiu e a matéria sai de lá feita uma dinamite que explode e os pedaços vão voando pelos... Não é nada disso. O Big Bang simplesmente diz que se você voltar para trás no tempo, você vai ver que a matéria é profundamente densa e quente. Tá? Só isso. E está nesse estado de agitação. Existe uma, vamos dizer assim, uma instabilidade. Quando você, é que nem você botar 200 pessoas no ônibus. Não dá, entendeu? O ônibus vai querer explodir. O universo também era assim. Você espreme muita matéria, ela quer se expandir. Daí o Big Bang. Professor, existe uma grande curiosidade ao longo da história da ciência, né? Os cientistas perseguiram isso. Einstein morreu sem conseguir, mas ele perseguia também um princípio universal, né? Se existe uma ordem, uma única ordem por trás de tudo. Pois é. Eu queria que o senhor explicasse isso, porque o senhor contestou essa teoria há algum tempo. Isso, num livro, exatamente. No livro Criação Imperfeita, isso, né? Quer dizer, parece que o senhor defende a tese que há desequilíbrios e os desequilíbrios é que produzem os eventos na Essa história. ideia, a ideia da teoria unificada, que aliás foi feita uma referência aqui nesse clipe da Discovery, um cara fala, tinha o Big Bang e no início tudo era um. Eu pensei nisso, exatamente. E não existe... Da onde vem essa ideia, tudo era um, né? Isso é uma ideia profundamente monoteísta, né? E em outras culturas você não tem esse tipo de ideia, mas esse monoteísmo percolou a ciência e até hoje, mesmo que a ciência tenha se tornado não religiosa, essa noção de que todas as forças do universo podem ser, na verdade, uma única força, e se isso for verdade, o universo é mais belo, mais estético, mais simétrico, é uma coisa que leva muito peso, mas é um peso que é, no meu caso, na minha opinião, e eu defendo isso com detalhes no meu livro, é um julgamento estético que é um preconceito, que vem justamente dessa interferência da noção monoteísta no pensamento científico. O que, se olhar para a evidência, o que nós sabemos hoje do universo, a gente vê que é exatamente o oposto, são as assimetrias, as imperfeições, o desequilíbrio que gera tudo que a gente vê. O nascimento das estrelas, o rosto humano é profundamente imperfeito e assimétrico. E então o que eu falo nesse livro é o seguinte, é que na verdade a beleza, a ideia de que o que é belo é perfeito é que tem que ser mudada. A gente precisa de uma nova estética na ciência, em que é o ligeiramente assimétrico e imperfeito, que é o belo. Feito o sinalzinho da Marilyn Monroe. Que eu falo... Ou a arte do Picasso, por exemplo. Ou a arte do Picasso. Então uma nova estética da ciência, que também é um papo meio longo. Professor, por fim, nós contemplamos uma realidade ou não? Uma ótima pergunta. E é uma pergunta que eu estou pensando muito nela ultimamente, que na verdade vai ser o pano de fundo do livro que eu estou escrevendo agora, que é o que a gente pode dizer sobre a realidade, né? E o que a gente pode falar sobre a realidade é a nossa realidade. Nós temos um ponto de vista humano sobre o que é real, ou seja, nós vemos o mundo de uma forma muito peculiar, que é a nossa forma de ver o mundo. Outras formas de vida, inteligentes ou não, vão ver o mundo de uma forma muito diferente. Então, a percepção do real que nós temos é uma percepção que é profundamente humana, mesmo que a gente use máquinas para ampliar a nossa percepção, telescópio, microscópio, né? A gente está vendo coisas que são invisíveis a olho nu e tal. A nossa construção da realidade, ela é não só humana, como é profundamente limitada também. Existe muita coisa em torno da gente que a gente não vê. Como disse a raposa lá no Pequeno Príncipe, né, no conto de Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. Professor, eu preciso, antes que o programa terminar, já estamos com o tempo estourado, repetir a pergunta que eu fiz no começo do programa. À luz do que se sabe hoje, para que o universo funcione como funciona,
É necessário ainda um Deus? Deus tem lugar na mecânica universal? A mecânica universal não precisa de Deus, né? As pessoas podem precisar de Deus. São duas coisas completamente diferentes. Muito obrigado. Agora o senhor tem 30 segundinhos para suas conclusões, considerações finais. Então, eu acho que depois de um bate-papo desses, fica claro que a maneira como nós vemos o mundo de uma forma científica está muito longe de ser uma coisa racional, fria, muito pelo contrário. Ela é uma coisa apaixonada, profundamente significativa, com traços muito profundos de filosofia e mesmo de teologia, porque ela leva a essas grandes questões que são inquietações do homem, que são muito mais antigas do que a ciência. O fato de que hoje nós podemos usar a ciência para compreender e explorar esse desconhecido devia tornar todo mundo muito empolgado, entusiasmado pelo conhecimento científico. E essa, de uma certa forma, é a minha missão, trazer essa ciência para as pessoas. Muitíssimo obrigado por essa aula de uma hora que o senhor nos deu hoje. A gente vai ficando por aqui, a gente agradece a presença do professor Marcelo Gleiser, já prometendo outra entrevista para o mês de outubro. O convite já foi feito e já foi inclusive aceito. Então a gente volta a se encontrar com ele em outubro. Uma boa noite para você, boa semana e a gente se vê no próximo domingo. Tchau.